Oi, gente! Agora a gente vai começar com a nossa aula sobre adjetivos. Vem comigo. Adjetivo. O adjetivo é a palavra responsável em caracterizar um outro termo. Por exemplo, chato, bonita, bondosa, inteligente, responsável. Então, tudo que eu uso para caracterizar um outro termo, seja ele uma pessoa, um animal, é chamado de adjetivo. Pensa em uma característica da sua cadeira, da sua mãe, do estojo que você tá aí na mão. Vou dar 5 minutinhos, na verdade 5 segundos, né? 5 minutos é tempo demais. Para vocês pensarem em pelo menos 5 adjetivos diferentes para mim, tá bom? Então vamos lá, o tempo tá rodando aí. E aí, todo mundo conseguiu pensar em adjetivos diferentes dos que estão mostrando aqui no vídeo? Formosa, elegante, crítico. Os adjetivos, em geral, então eu vou utilizar sempre para caracterizar uma coisa. Não precisa ser positivo nem negativo, é o que você quiser mesmo. O adjetivo vai variar em gênero, número e grau. Assim como a gente viu no substantivo, os adjetivos também são variáveis. O que isso quer dizer? Que ele se modifica. Eu tenho um adjetivo no gênero feminino, eu escrevo de um jeito, no masculino de outro. O número seria o quê? Singular e plural. E o meu grau, aumentativo e diminutivo, tá certo? Então, os adjetivos flexionam-se para concordar em gênero e número com o substantivo caracterizado. Vamos dar um exemplo aqui. Moço bonito. Moço é o meu substantivo, correto? Tá no masculino singular. Então, meu adjetivo que caracteriza o moço vai estar também no masculino e também no singular. Então, moço bonito. Moça bonita. Agora, o meu substantivo que antes era moço foi para o feminino. Então, meu adjetivo também vai para o feminino para concordar com o substantivo que ele está acompanhando. A mesma coisa, depois foi para o plural e aí bonitos também no plural. Moças, plural e feminino, bonitas, plural e feminino. Tranquilinho, né? Então, vamos continuar a aula. O substantivo que a gente acabou de ver, no caso, nessa frase aqui, qual seria o meu substantivo? Atleta e competição, correto? E o meu adjetivo? Grande. Vocês estão vendo que aqui nessa frase, o meu adjetivo está vindo depois do substantivo. Já na segunda frase, ele está vindo antes. Então, o que a gente vê? Que o adjetivo também, de acordo com a colocação que ele está na frase, ele modifica o sentido dele. Por exemplo, quando eu falo a atleta grande venceu a competição, o grande está me dando ideia de quê? De tamanho. Porém, quando eu falo a grande atleta venceu a competição, vocês percebem que a frase já mudou? Que quando eu falo a grande atleta, eu estou dando uma importância para a atleta. Eu não estou falando do tamanho dela, mas sim da importância que ela tem. Então, uma coisa que é muito importante a gente se atentar no Enem vai ser a interpretação, principalmente. Então, eu tenho que ter essa noção que variando o lugar que eu estou colocando o meu adjetivo, ele vai mudar também o sentido que ele tem. Então, por exemplo, outra frase. João é um falso professor. Quando eu coloco falso antes da palavra professor, qual é a ideia que eu passo com isso? Impostor, que ele não é um professor de verdade. Sei lá, ele finge que o João é dentista ou em alguma outra profissão e tá dando aula de uma coisa que ele não dá aula. Então, ele é um falso professor, ele não tem os atributos que ele precisa ter para poder dar aula. Ele não é, sei lá, não é formado ainda, ou então ele não sabe da matéria que ele está dando aula. Então, ele é um falso professor, no sentido de impostor. Agora, se eu mudo o adjetivo para depois da palavrinha professor, eu já tenho uma outra ideia. João é um professor falso. Tô falando que ele é mentiroso. Vocês percebem a diferença de eu falar que ele é um falso professor para falar que ele é um professor falso?
Então, a gente tem que se atentar também ao lugar que está o adjetivo. Porque alguns adjetivos vão ter essa característica também, de dependendo da colocação que eu coloco ele na minha frase, a colocação que eu coloco ficou ótimo, né, gente? Dependendo do local que eu coloco ele na frase, ele vai trazer um sentido diferente para mim. Vamos ver um outro exemplo. Ela é minha velha amiga. O que eu quero dizer com isso? Que ela é uma amiga antiga minha. Nossa, tem tanto tempo que ela é minha amiga. Agora, se eu mudar esse velha, se eu colocar ela é minha amiga velha, aí eu já tô me referindo à idade dela, que ela já tem uma idade mais avançada. Vocês estão percebendo a diferença? Vamos continuar. Adjetivação. A adjetivação, assim como agora que a gente acabou de ver as diferentes lugares que eu consigo colocar o adjetivo na minha frase, também é importante a gente pegar pela interpretação. Porque o que é adjetivação? Vai ser o processo através do qual um substantivo passa a exercer a função de adjetivo. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Meu namorado é um gato. Vocês percebem que gato aqui, a palavrinha gato, está funcionando como um adjetivo. Por quê? Porque está caracterizando o meu namorado. Porém, gato, se eu dou só a palavra, sem frase nem nada, ela é um substantivo, não é? É o animal lá, o gatinho. Mas nessa frase, eu tô usando a palavrinha gato como substantivo? Não tô, né? Eu tô colocando ela como um adjetivo. Então, a adjetivação vai ser quando um substantivo tem a função de adjetivo. Então, isso é muito importante na hora de uma provinha, a gente analisar o que aquela palavrinha está exercendo. Porque não vai ser sempre que gato vai ser substantivo. A gente tem que ver, de acordo com a frase também, o sentido que está exercendo naquela frase específica. A mesma coisa pode acontecer o contrário, por exemplo, um adjetivo funcionar numa frase como um substantivo. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. A palavrinha azul. Azul é um adjetivo, porém faz de conta que você tá lá numa pelada com seus amigos e o seu time tá com colete azul e o outro com amarelo. Aí pego e falo assim, os azuis estão ganhando. Azul não é adjetivo, azul são as pessoas que estão jogando com a cor azul que eu tô falando. Então eu coloquei como um atributo como se fosse a pessoa. Então, nessa frase específica, os azuis estão ganhando, no sentido de ser as pessoas de azul que estão jogando lá, trabalharia como um substantivo. Então, é importante a gente sempre analisar aquela palavra naquela frase, qual o sentido que ela está tendo, e não ela separada. Então, meu namorado é um gato, gato que é um substantivo, está trabalhando nessa frase como um adjetivo. Então, a interpretação de texto vai ser muito importante também nas provinhas, gente. Classificação dos adjetivos. Assim como a gente viu o substantivo, o adjetivo também pode ser classificado em simples e composto. O que são os adjetivos simples? Vão ser os adjetivos formados por uma só palavra. Por exemplo, laranja madura. Madura é o meu adjetivo. Composto. São os adjetivos formados por duas ou mais palavras. Camiseta, que é o substantivo, né? Azul marinho. O azul marinho tá caracterizando a minha camiseta, então é meu adjetivo. Azul e marinho. Eu tenho duas palavrinhas. Então, se eu tenho mais de uma palavra, ele é composto. Deu para entender? Muito tranquilo, né? Uma palavrinha só, simples. Duas palavrinhas ou mais, composto. Primitivo e derivado. Os adjetivos que dão origem a outros adjetivos são primitivos. Por exemplo, amarelo e triste. Derivado vão ser os adjetivos que derivam de outras palavras. Por exemplo, amarelado, que no caso vai derivar do amarelo, e entristecido, que derivaria do triste. Pátrios ou gentílicos são os adjetivos utilizados para indicar procedência ou nacionalidade. Por exemplo, vinho português e exército russo. Então, eu vou falar de onde veio o vinho,
qual que é a nacionalidade do exército, que no caso o exército é russo. Então, aí vai ser fácil o gentílico, muito tranquilo também, né? Então, a gente termina por aqui. Essa foi a nossa aulinha de adjetivos. Foi muito pequenininha, muito rapidinha, é super tranquilo. E eu espero que vocês tenham entendido tudo. E se tiver ficado alguma dúvida, depois a gente conversa no aulão. Tchau!